Estamos começando mais um programa Força de Deus. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Que Deus abençoe você, sua família. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, porque hoje nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Vamos juntos meditar e estamos vendo nestes programas que não só a Palavra, mas também a tradição da Igreja. Como a tradição da igreja é linda, como a tradição da igreja é bela. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui há um tempo, você que está chegando agora, chegou há pouco tempo. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Século XXI, você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão, meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Bem-vindo, seja bem acolhido aqui no meio de nós. E Deus quer falar conosco hoje. Deus quer nos dar força através da sua palavra. Estamos fazendo uma breve introdução aos Santos Evangelhos. Por quê? Porque a nossa meta é estudar todas as parábolas de Jesus Cristo. Todas as parábolas de Jesus Cristo estão nos Evangelhos. Então nós fizemos um lindo estudo com os padres da igreja sobre os evangelhos. Por que 4 evangelhos? Por que não menos? Por que não mais? Foi lindo. Dom José fez a gente estudar isto através dos padres da igreja. Eu quero até recordar para você os padres da igreja que a gente já viu a respeito dos evangelhos. Só para você ver o longo caminho que nós fizemos. Nós já começamos com Pápias, depois Tertuliano, Orígenes, São Cirilo de Jerusalém, Santo Irineu, São Jerônimo, Santo Agostinho, que é o que estávamos até os programas passados, ficamos bastante tempo com Santo Agostinho, meditando muitas coisas. E chegou a hora agora de avançarmos um pouco, e já posso até falar os que a gente vai meditar agora, fazendo essa introdução aos Evangelhos. Vamos ainda ouvir um pouquinho de Santo Ambrósio, vamos ouvir um pouquinho de São João Crisóstomo e vamos ouvir um pouquinho de São Gregório Magno, tá certo? É muito bom ver os padres da igreja. Antes eu quero saudar Dom José Francisco Falcão, uma alegria ter o senhor aqui conosco mais uma vez, nos trazendo as riquezas da nossa igreja. É uma alegria estar aqui. Frei Gilson, Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Meus queridos, Agostinho se converte através de um grande homem chamado Santo Ambrósio. Então você imagina, o grande Agostinho, a qual Dom José gosta de falar, o gênio, o grande, se converteu através de Santo Ambrósio. Isso mostra que Santo Ambrósio foi um grande homem de Deus. E, portanto, eu quero começar este programa pedindo para que Dom José nos fale um pouquinho sobre Santo Ambrósio e se Santo Ambrósio tem algo a acrescentar sobre os Santos Evangelhos. Tem sim. Bispo como Santo Agostinho, bem antes, ele já era bispo antes de Santo Agostinho se batizar, ele foi quem batizou Santo Agostinho. Alguns anos depois ele se tornou presbítero e alguns anos depois se tornou bispo. Só que foi consagrado bispo pelo bispo da diocese de Hipona, já a sua futura diocese. Santo Ambrósio nasceu no ano 340 e morreu no ano 397, 2 anos depois que Santo Agostinho se tornou bispo. Ele nasceu em Augusta dos Tréveros, atual Alemanha. Então, Santo Ambrósio seria, como se fosse hoje, um alemão. Bispo de Milão e doutor da igreja. Ainda catecúmeno, ele foi eleito para dirigir esta célebre cidade, que era e ainda hoje é uma imponente sede arquiepiscopal. Quando ele foi escolhido, ele tinha acabado de exercer o ofício de prefeito da cidade. Foi um dos prefeitos da cidade de Milão. Um verdadeiro pastor, um grande mestre dos fiéis. Ele se destacou também pela prática da caridade para com todos, particularmente os pobres da sua imensa metrópole
é uma das maiores do Império Romano. Hoje é a maior cidade da Itália. Defendeu a liberdade da Igreja e defendeu a reta doutrina da fé contra os arianos, os hereges mais, digamos assim, perigosos na época de Santo Ambrósio, também de Santo Agostinho, e instruiu a sua grei, o seu rebanho, com muitos comentários exegéticos, muitos sermões, muitos hinos sagrados. Um dos grandes luminares da Igreja no Ocidente, Ambrósio, o pai espiritual de Santo Agostinho. Graças à pregação dele, o grande Agostinho se rende diante da eloquência, da piedade, da santidade desse homem e acaba se convertendo. A conversão de Santo Agostinho aconteceu na cidade de Milão. Nas vezes tantas que ele ia à catedral ouvir e se embasbacar com a santidade, a eloquência e a cultura desse grande homem de Deus, Santo Ambrósio. E com relação, sim, aos quatro evangelhos, aos quatro evangelistas, Santo Ambrósio tem algo realmente a dizer. No texto que eu escolhi, que é o comentário ao Evangelho segundo Lucas, logo no prefácio, essa obra tem em português, nessa coleção da capa verde da editora Paulus, o comentário ao Evangelho segundo Lucas. Ele faz referência apenas a 3 evangelistas. E um deles, ele vai identificar, vai fazer uma leitura alegórica um pouco diferente da leitura feita por Santo Irineu. Essa leitura desses 4 ícones, os 2 que estão atrás de Frei Gilson e os 2 que estão atrás de mim, se refere à leitura de Santo Irineu, bispo de Leão. Ou seja, Mateus, homem, Marcos, leão, Lucas, touro e João, águia. Vejamos, Santo Ambrósio faz uma leitura um pouquinho diferente. Convém chamar o Evangelho segundo Mateus de livro moral, uma vez que os costumes morais se dizem com propriedade do homem e não de outro ser. Então aqui ele identifica realmente homem com Mateus, como Santo Irineu. Marcos é reconhecido sob a figura do leão, uma vez que inicia seu relato com a expressão do poder divino, nestes termos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A João atribui-se a figura da águia, pois exprimiu os milagres da ressurreição divina. Ele não faz alusão aqui ao Evangelho segundo Lucas, porque ele está comentando o próprio Evangelho segundo Lucas. É o começo do seu comentário ao terceiro Evangelho. Por que eu quis fazer alusão a Santo Ambrósio? Vamos agora um pouquinho de geografia. São Cirilo de Jerusalém, atual Israel. São Cirilo de Alexandria, Egito. Orígenes, Egito. São João Crisóstomo, que vamos ver daqui a pouco, Ásia Menor, atual Turquia. Depois, nós temos quem mais? Me fale de outro. São Gregório Magno. São Gregório Magno, Roma, porque foi Papa, não é? Pápias, Ásia Menor, bispo de Hierápolis. Ou seja, repare no mundo antigo quão distantes esses bispos estavam, essas dioceses estavam umas das outras. E apesar disso, o consenso da Igreja, a interpretação que eles fazem, a certeza de que os evangelhos são 4, nem menos nem mais. Um não diverge do outro. Um pode até dar uma interpretação um pouco diferente das demais, mas a alegoria permite isso, quanto a Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4. O que é que nós temos? Os gigantes da fé usando a mesma linguagem. Ou seja, convergindo nessa certeza que hoje a senhora tem com a sua Bíblia. A Igreja consolidou, afirmou, pregou, sem possibilidade de erro, sustentou e guardou e defendeu a verdade de que os evangelhos são 4, nem menos nem mais. Muito bom, começamos este programa maravilhoso. É alegria imensa ter você aqui conosco, aprendendo tudo isso, mergulhando nos padres da Igreja. É uma
é uma riqueza inesgotável. Tanto a palavra de Deus, obviamente, mas também os padres da igreja. Que bom foi para nós ouvirmos agora um pouquinho de Santo Ambrósio, a vida dele, um pouquinho da vida dele, ele que converteu o grande Santo Agostinho. E olha, eu tenho uma boa pergunta para fazer para Dom José Falcão, mas vou deixar ela para o próximo bloco. Lembrando você que é importante esse programa deve fazer você se apaixonar pela palavra de Deus. Esse programa deve fazer você criar sede da palavra de Deus. E eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando este programa, elas estão despertando para isso. Mais amantes da palavra, desejosos da palavra. Como é bom meditar esta palavra que Deus deixou para nós, que Deus deixou para mim, que Deus deixou para você. O livro mais vendido de todos os tempos, que não cai de moda, que não envelhece, porque é a palavra de Deus. Então nós vamos fazer agora um breve intervalo e já retornamos. Não sai daí não, porque tem coisa boa ainda vindo por aí neste programa Força de Deus. Deus te abençoe. Estamos de volta ao programa Força de Deus e vamos lá seguir com os nossos estudos, vamos seguir com este programa maravilhoso. Disse a você que eu tenho uma pergunta boa para Dom José Falcão agora e tenho, que é o seguinte: estamos falando já alguns programas, por que 4 evangelhos, não menos, não mais? E aí, quando a gente lê os evangelhos, vemos que tem muitas coisas que todos contam, alguns têm algo, por exemplo, Lucas tem coisas que só ele conta, João tem coisas que só ele conta. Mas nós podemos nos perguntar, e eu quero fazer essa pergunta agora para Dom José. Temos 4 evangelhos, 4 evangelistas, 4 evangelhos. A pergunta é, não bastaria um só evangelho? Por que tem que ter 4 se não poderia ser um só? Não poderia fazer pegar todo mundo, juntar num só? Alguém teve essa ideia, será? Mas a pergunta é, não bastaria um só evangelho? A pergunta não é só curiosa, mas ela é muito importante. Por que 4 mãos? Por que 4 obras? Em lugares diferentes, com autores diferentes, ainda que os autores tenham um peso tremendo na comunidade cristã primitiva, na primitiva igreja cristã. A resposta é dada por São João Crisóstomo. Ele comentou o Evangelho segundo Mateus, versículo por versículo. Eu tenho essa obra e, óbvio, já devorei avidamente o que esse fantástico pregador escreveu sobre cada versículo do Evangelho segundo Mateus. Vejam só o que ele escreveu para responder ao Frei Gilson. Bastava que um só evangelista tivesse dito tudo. Todavia, falando todos pela mesma boca, ainda que não nos mesmos tempos nem nos mesmos lugares, e sem colocarem-se antes de acordo, seu testemunho é feito da força máxima da verdade. Mesmo aquilo em que parecem discordar acerca de pequenos pontos, é a melhor prova de sua veracidade, já que, se em tudo estivessem acordes, pensariam os adversários que houve entre os autores um entendimento prévio para escrever o que escreveram, como se obedecessem a uma resolução. Em todo o principal, isto é, em tudo o que concerne à informação da vida ou à pregação da fé, não estão de modo algum em desacordo, mesmo nos mínimos detalhes. Se a respeito dos milagres um mencionou estes, outro aqueles, não há razão para que te perturbes, pois se um só tivesse dito tudo, os demais seriam supérfluos. E se todos tivessem narrado fatos diversos, de modo nenhum poderia manifestar-se sua conformidade.
no tocante às variantes de tempo e do modo como são narrados os fatos, isso não prejudica a verdade do que é dito. É interessante, porque é como se São João Crisóstomo dissesse, aqui é a interpretação minha, não, monopólio não. Nós temos um fato tão prodigioso, nós temos um acontecimento tão único na história da humanidade, que convinha, ou conviria, que esse relato fosse visto, fosse analisado, fosse escrito, fosse intuído nas diferentes perspectivas. E aqui vamos escolher 4 perspectivas. Quem confronta os 4 evangelhos encontra um dado básico. Eles 4 falam de Jesus. Agora, ao mesmo tempo, tem realidades que foram descritas pelos 4 evangelistas, são poucos os relatos, o que mostra a importância desses relatos, porque se os 4 citaram, isso quer dizer que esse relato adquiriu uma importância toda especial. Pensemos, por exemplo, o relato da instituição da Eucaristia. Ele só não aparece no Evangelho segundo João, mas Mateus narrou, Marcos narrou, Lucas narrou, e o texto que é mais antigo que os 3 evangelhos, que é a 1 aos Coríntios, o mais antigo relato da Eucaristia, no capítulo 11 da 1 aos Coríntios, também. Então nós temos um evento que é de tal importância que em 4 livros do Novo Testamento ele aparece. Em 3 sinóticos e em São Paulo. Crucifixão, a morte e a ressurreição nos 4. Os quatro, perfeitamente. Agora, outros, os evangelhos da infância, somente Mateus e somente Lucas. Por outro lado, o evangelho da infância, só Lucas narra a Anunciação. Só Lucas narra a visita a Nossa Senhora, de Nossa Senhora Santa Isabel. Só Lucas narra o Magnificat. Só Lucas narra determinadas realidades. Lucas é o Evangelho da Misericórdia. Há parábolas da misericórdia que só estão no Evangelho segundo Lucas. Todo o capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, dracma perdida, ovelha perdida e o filho pródigo, só estão no Evangelho segundo Lucas. Da mesma forma, outros relatos só aparecem em Marcos, outros relatos só aparecem em Mateus, outros relatos aparecem em Mateus e Marcos e não em Lucas e João. Às vezes aparece nos 3 sinóticos e não no 4º evangelho. Às vezes aparece só no 4º evangelho, como a oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, somente no Evangelho segundo João. Isso é uma riqueza. Você imagine se os 4 escrevessem as mesmas coisas obedecendo ao mesmo esquema. Pareceria exatamente isso que insinua São João Crisóstomo. Ficaria uma obra um pouco forçada, como que já estereotipada, digamos assim, estereotipada. Mas não, o Senhor quis que os 4 convergissem naquilo que é o essencial, Cristo Jesus, encarnação, nascimento, paixão, morte e ressurreição. Ainda que nesse evangelho não se fala nada da infância, ainda que nesse evangelho não se fala nada, sei lá, de alguns fatos da vida de Jesus. Esse daqui narrou a paixão de Jesus, citando certas personagens que não aparecem aqui. Malco, o soldado Malco, ele é chamado assim, aparece somente no Evangelho segundo João. Mateus, Lucas e Marcos não consideraram importante citar o nome do soldado que São Pedro decepou com a sua espada, a sua orelha, e assim por dentro. Ou seja, uma riqueza que está longe de ser uma monotonia, um estereótipo de 4 pessoas que disseram, vamos entrar num acordo, vamos falar isso, como uma espécie de planilha já pré-agendada de uma tese de mestrado, de doutorado. Não foi nada disso. Então, é a providência de Deus que enxergou nessa diversidade de 4 mãos, 4 visões, mas a mesma inspiração para todos eles. Não sei não me recordo quem falou aqui, foi Santo Agostinho. Cada um colaborou segundo, ao seu modo, segundo a inspiração de Deus, né? Entra nisso de novo, o grande Agostinho. Dom José Falcão, aproveitando esse tempo final deste programa, isso só mostra a autenticidade dos evangelhos. 4 pessoas diferentes, lugares diferentes, nenhum contradiz o outro. Uma coisa que eu já ouvi, não sei se tem razão, é que também
eles, os evangelistas, não omitiram as fraquezas dos apóstolos. Ou seja, eles não quiseram contar uma história bonitinha, a qual não existiu, só para deixar uma história bonita para as pessoas. E já ouvi então pessoas dizendo o seguinte: eis uma grande autenticidade dos evangelhos. Eles não tiveram medo de contar as suas próprias fraquezas. Exato. Um contou a fraqueza do outro, de Pedro, do outro que fugiu, aquela coisa toda. Isso mostra também uma certa autenticidade? Mostra, sim, sem dúvida alguma. São Marcos, que foi discípulo de São Pedro, mostra as fraquezas do apóstolo Pedro. Lucas mostra também nos Atos dos Apóstolos uma discussão que São Paulo teve com Marcos, chamado também de João Marcos, o evangelista Marcos. A discussão foi tão violenta que quase terminava em vias de fato. Não digo que saíram na tapa, porque o texto não diz, mas foi uma discussão feia, acalorada, o que mostra a fragilidade, a humanidade da igreja, com todas as suas vitórias, as suas virtudes, toda a grandeza de caráter dos homens de Deus e mulheres de Deus no Novo Testamento, mas também com suas limitações. Isso mostra que a igreja não teve receio, precisamos dizer a verdade. A inspiração ajudou os autores sagrados também a revelar as suas fraquezas. São Paulo não hesitou em dizer na comunidade cristã de Corinto que havia isso para mostrar que a comunidade cristã que era pastoreada pelo apóstolo Paulo tinha gente fraca. Tinha 1 Coríntios capítulo 5, abra por favor, e aí a gente retoma no segundo bloco. São Paulo diz que tinha um homem que estava fazendo sexo com a sua madrasta. E a comunidade achava isso bonito. Aí ele se enfezou e disse: eu tenho que entregar esse homem a Satanás. Leia o versículo 5. O que é que São Paulo diz? Seja este homem entregue a Satanás, é isso? Seja esse homem entregue a Satanás para mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Uma punição tremenda, entregar a uma pessoa a Satanás. São Paulo aqui descreve, é uma carta dele para todo mundo, e está na palavra de Deus, uma fraqueza tremenda que alguém cometia dentro da comunidade cristã. Então, sua observação, a pessoa que fez esse comentário acertou em cheio. A igreja não tinha receio de revelar as suas próprias fraquezas. Maravilhoso, minha gente. Deus abençoe você. O programa está sendo bom demais. Ainda estamos no segundo bloco, então temos ainda 2 blocos onde vamos partilhar bastante coisa. Então não sai daí não. Vamos fazer agora um breve intervalo. É aquele intervalinho para você beber uma água, ir no banheiro. Você que está no YouTube, compartilhar com as pessoas esse vídeo, tudo que você está aí aprendendo, tudo que você está conhecendo aqui, tá bom? Breve intervalo e já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus. É uma alegria imensa receber você, receber sua família neste programa maravilhoso sobre as Sagradas Escrituras. Terminamos o último bloco falando, eu perguntava a Dom José, falava com ele da questão de que os evangelistas não tiveram medo de colocar as fraquezas dos apóstolos. As fraquezas de Pedro estão narradas, a fraqueza de Judas está narrada, a fraqueza de Paulo está narrada e de tantos outros apóstolos. O Tomé, tantos outros ali que a gente pode narrar, fatos ali onde eles falaram, olha como este discípulo, como este apóstolo teve determinada fraqueza. E Dom José nos fez abrir 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, aonde São Paulo sabe que está acontecendo na comunidade um caso de imoralidade. Ouviu-se dizer constantemente que se comete em vosso meio, 1 Coríntios 5:1, que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai. A mulher de seu pai, com a sua madrasta. Com sua madrasta. Então veja, um caso bem complicado na igreja, na comunidade cristã, né? E Paulo agora escreve uma carta, se tornou palavra de Deus,
E Dom José nos fez ler este versículo. Seja esse homem que está fazendo isso entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Eu não vou deixar isso passar, vou perguntar para Dom José, porque o que significa um versículo desse, Dom José? Olha, Paulo está falando, esse homem está no pecado grave aqui, gravíssimo, que gera contra-testemunho, é um pecado de luxúria familiar, coisas do tipo, e aí Paulo fala, esse homem seja entregue a Satanás. Primeira coisa, ele entrega esse homem a Satanás para a mortificação do seu corpo. Então o que seria isso, para a mortificação do seu corpo? A fim de que a sua alma seja salva no dia do juízo. Então, parece que Paulo separa o corpo, a alma. O que significa este versículo? Ficou bem confuso. Primeiro, entregar a Satanás. Essa expressão que Paulo vai utilizar duas vezes. Daqui a pouco vamos ver dois probleminhas na comunidade que São Paulo também vai entregá-los a Satanás. São Paulo entrega 3 pessoas a Satanás. São Paulo gostava de entregar para Satanás. Duas vezes. Vamos ver daqui a pouco. Já vá abrindo sua Bíblia na 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 18 a 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 18 a 20. É o seguinte: quando a igreja precisava tomar uma medida extrema, eles não hesitavam, os apóstolos, em fazê-lo. A medida extrema é excluir uma pessoa do seio da comunidade. Mas nisso, eles estavam obedecendo a Jesus. Quem pode dizer, para ganhar uma passagem para Maceió a pé, qual foi a frase de Jesus que a última etapa de um processo de correção fraterna de nosso Senhor Jesus Cristo? Abra Mateus capítulo 18, correção fraterna. Frei Gilson, vai encontrando aí, eu já sei de qual. Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, chama-o em particular. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se não te ouvir, chama testemunhas para que toda questão seja resolvida com testemunhas. Se não ouvi-las, dize-o à igreja. E se nem a igreja ouvir, seja ele para ti um pagão ou um publicano. Isto é, uma pessoa estranha, uma pessoa de quem você deve manter distância, uma pessoa que você deve evitar. Ora, se essa pessoa está nesse grau de dureza, de endurecimento do coração, ela está no pecado. E se não quer se arrepender do seu pecado, ela está sob o domínio de Satanás. Então, o entregar a Satanás é simplesmente dizer isso. Que Jesus vai dizer no dia do juízo: apartai-vos de mim, malditos. Isto é, sua presença na comunidade, ela é nociva. Você não quer as exigências da comunidade, você não quer sair do pecado, então siga o seu caminho. Então, abrace aquilo que você já abraçou. É aquilo que Jesus diz a Judas Iscariotes. No capítulo 13 do Evangelho segundo João, o diabo entra no coração de Judas. Quer responder, quer me dizer qual foi a frase de Jesus para Judas? O próprio Jesus entregou Judas a Satanás. Sabia, não? Com essa frase: o que você tem a fazer, faça depressa. Sabia disso? Vá, abra a Bíblia, por favor. 1 João, capítulo 13. Jesus entregando Judas a Satanás. Mas por que Jesus entregou Judas a Satanás? Porque Satanás já estava dentro de Judas. Satanás entrou no coração de Judas ao dizer, João capítulo 13, ao dizer: o que você tem a fazer, faça depressa. Jesus não está mandando Judas pecar, Jesus não está mandando Judas trair. Jesus está simplesmente dizendo para ele: já que você permitiu que o diabo entrasse dentro de você, o que você tem a fazer, faça depressa. Encontre o versículo no capítulo 13 que diz que o diabo entrou no coração de Judas.
O diabo entrou no coração, ele permitiu, foi a primeira possessão na Igreja Católica no dia da instituição da Eucaristia. O diabo entrou no coração de Judas. Não encontrou, Frei Gilson? João capítulo 13. João capítulo 13. Achei. Leia. João capítulo 13, versículo 26. Jesus respondeu: é aquele quem eu der um pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Muito bem. Então aqui vejam, para nós entendermos o que é entregar a Satanás. Judas permitiu que o diabo entrasse nele, ok? Sim. Então, foi uma possessão demoníaca consentida. Agora a frase de Jesus, tenta encontrar aí, Jesus vai dizer para ele: o que você tem a fazer, faça depressa. Encontrou? Sim. Versículo 27 ainda. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Pronto, entendeu o que é entregar a Satanás? Não é dizer, dane-se que o diabo tome conta de você, não é isso. Seria também o que o senhor está falando, esse entregar, é como se fosse Romanos capítulo 1, quando diz assim: como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou as suas paixões. Deus os entregou aos seus sentimentos. Perfeitamente. Era o outro texto que eu ia citar, Vossa Reverendíssima. Está vendo? Já está apaixonado pela Bíblia, tá vendo? Já está citando os textos dele. Gosto dessa... Estou aprendendo com o meu professor aqui. Pronto. Deus os entregou, ou seja, é isso que vocês querem? Pronto. Siga a vida de vocês. Isso é entregar a Satanás. Então, ficou claro aqui Jesus entregando Judas a Satanás? Jesus não expulsou Satanás do coração de Judas. Não expulsou porque Judas não queria. Judas desejou isto, abriu o coração dele a Satanás. E aí, Jesus entrega. Mas o que é o entregar a Satanás? É simplesmente o respeito que se tem pelo desejo, ou então o fato de que o diabo já possuiu o coração dele. Já ele pertence ao... Mas pertence ao diabo, está entregue ao diabo porque ele se entregou, não porque Jesus desejou, ou porque Jesus rogou alguma praga. Nada disso. O que você tem a fazer, faça depressa. Ficou claro, Frei Gilson? Sim, muito claro. Então agora podemos passar para o entregar a Satanás de 1 Coríntios 5. Mas antes de comentar 1 Coríntios... O senhor falou Timóteo também. O senhor ia falar alguma coisa de Timóteo. Sim. Vamos para Himeneu e Alexandre. Esses antipáticos estavam tirando o sono de São Paulo na comunidade. Eles eram adversários ferrenhos de São Paulo, não deixavam São Paulo em paz. Eles eram um perigo para a comunidade, eram presença incômoda, persone non grata, pessoas não gratas. Aí veja a postura do apóstolo Paulo, por favor, leia a primeira a Timóteo, capítulo 1, versículos de 18 a 20, vamos ver. Timóteo, de 18 a 20, leia. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo. De acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito, amparado nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezam e naufragam na fé. É o caso de Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Bom, como estamos a menos de 1 minuto do término, e não respondi ainda a pergunta de Frei Gilson, o que significa mortificação do seu corpo e sua alma seja salva? O mesmo que São Paulo diz aqui para Himeneu e Alexandre, para que aprendam. Entreguei para que aprendam. Portanto, entregar a Satanás é uma obra de caridade. Não é vingança, é obra de caridade. E mortificação do corpo, para que sua alma seja salva, é uma medida de caridade, é uma medida de misericórdia. Como assim? Mas não está entregando a Satanás? Como assim? Saia daí não. Depois do intervalo a gente explica. Muito bom, muito bom. É um assunto interessante, né? Surgiu aqui. Isso é Sagrada Escritura, minha gente. Cada versículo tem panos para manga, como diz o nosso bispo. Um breve intervalo e nós já retornamos.
Que Deus abençoe você e sua família. É uma alegria tê-lo aqui conosco, programa Força de Deus. Minha gente, o programa está quase acabando, só temos um bloco e estamos falando de um assunto, podemos até dizer assim, quente, né? Porque na nossa conversa aqui, que sempre, além, claro, a gente tem um cronograma a seguir, mas o bom do nosso programa é que ele é de acordo com o Espírito Santo, com a unção de Deus. Então nós começamos o programa e nunca sabemos o que nós podemos partilhar. Estamos abertos a Deus, estamos abertos ao Espírito Santo. E como é bom conversar com o Dom José Falcão, que está aberto e conhece as Escrituras, então sabe, vai se recordando de textos aqui, textos ali, e olha, o programa se enriquece ainda mais. Então, lembre-se, estamos meditando um pouquinho deste caso. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Seja esse homem entregue a Satanás, esse homem que está fazendo sexo com a sua madrasta, algo sério. Seja entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Então já entendemos, Dom José, que no bloco anterior, o Senhor nos dizia, então, ele foi entregue a Satanás porque está com o coração fechado, porque não quer se converter. Me fez recordar também Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, mas você não quer, então segue o seu rumo. O Senhor dizia isso para nós. Agora, o Senhor terminou, e teve que ser muito rápido, queremos retornar a isso, dizendo que a mortificação do corpo é para correção. E aqui parece então que Paulo ainda acredita na salvação dele, então, ou seja, é uma entrega a Satanás, ou seja, você está com o coração duro, faça o que você quer, mas é preciso que a sua alma seja salva. Então ainda acredita-se numa salvação aqui. Essa medida extrema, por mais chocante que possa parecer a expressão entregar a Satanás, não é entregar a Satanás, é entregar a Satanás. As palavras são as mesmas, mas veja que é um ato de caridade, de amor. Há determinadas pessoas que se corrigem com um conselho. Há outras determinadas pessoas que se corrigem com um olhar. Há outras determinadas pessoas que se corrigem com uma boa homilia. Há pessoas que se convertem com um retiro pregado pelo Frei Gilson. Há pessoas que se convertem com a homilia de Dom José. Eu duvido muito de tão ignorante e tão pecador que eu sou. Mas pode acontecer que uma pessoa se converta. Ou seja, por esses meios ordinários. Já outras não, são duras de coração. Para quem conselho não adianta, retiro é perda de tempo, homilia também é perda de tempo, etc. E correção e advertência. Aí Jesus, em Mateus capítulo 18, diz na correção fraterna, se ele não ouvir a igreja, seja para ti como um pagão e um publicano. Distância. Ou seja, o coração dele está de tal forma duro, que o melhor caminho para ele é exercer a caridade, afastando-se dele e afastando-o da comunidade. Entendeu? Sim. A mãe, cujo filho de coração duro, viciado, que está quebrando as coisas dentro de casa, que está ameaçando todo mundo, ao pedir que ele seja levado numa camisa de força ou na marra para uma clínica de repouso ou de tratamento de recuperação de drogados, está colocando o filho para fora de casa, mas por amor, a melhor forma de ajudá-lo é que ele fique longe dela, num local onde ele tenha condições de se recuperar. Ou seja, a distância dele da casa das pessoas amadas e vice-versa é necessária. Bem, eu disse apenas esse exemplo, mas existem muitos outros exemplos que a única forma de você tratar com certas pessoas de coração duro é convidá-las a se retirar, é manter a sua distância, mas por amor a ela. São Paulo aqui faz a mesma coisa, no cumprimento da ordem de Jesus. Mateus capítulo 18. Chamar em particular, se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se não ouvir, 2 testemunhas. Se não ouvir, diz-o à igreja. E se nem a igreja lhe escutar, seja para ti um pagão. Mas sempre tudo com misericórdia. São Paulo faz a mesma coisa. Já expliquei Jesus, em aspas, entregando Judas a Satanás, ao dizer, o que você tem a fazer, faça depressa.
Ou seja, o diabo já entrou no seu coração. É isso que você quer. E eu respeito a sua decisão. Então, vá. A entregar a Satanás em 2 ocasiões, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 5:5, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, no caso de Himeneu e Alexandre, é por amor. É uma medida penal extrema, mas para salvar a pessoa, mortificação do seu corpo e sua alma seja salva. Portanto, o motivo de se entregar a Satanás é a caridade. E mortificação do corpo é pare de fazer isso? Não, calma. Já vá procurando Colossenses 3:5. A resposta do Frei Gilson, ele vai ler. No caso de Himeneu e Alexandre, para que aprendam a não blasfemar. Portanto, é uma medida didática, é uma medida de ensino e, portanto, um ato de caridade. Você ensinar os ignorantes é uma das obras de misericórdia, não é? Então, tanto 1 Coríntios 5:5, quando São Paulo entrega a Satanás, esse licencioso que está tendo caso com a madrasta, como Himeneu e Alexandre, para que aprendam a não blasfemar, são atos de misericórdia. Não é para se vingar deles, é para ajudá-los. Então, agora respondendo à pergunta, o que significa mortificar o corpo para que sua alma seja salva? Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Pronto. Então, essa sujeira que está dentro de você, é preciso que ela morra. Mortificai os vossos membros. E membros não é somente mão, braço, toda a parte, o tronco, o corpo, mas entendido no sentido amplo da expressão corpo, um só corpo e uma só alma. Assim era a comunidade cristã, Atos capítulo 2, versículo 42, se não me engano. Os cristãos eram um só coração e uma só alma. No capítulo 4 também dos Atos tinha uma frase parecida, tinham tudo em comum, ou seja, a alma está de tal forma unida ao corpo que o corpo mortificado ajuda a alma a chegar à santidade. Então, o que é mortificar os membros é fazer morrer a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, todas essas coisas, dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes, etc, etc. O homem que vive mergulhado nas paixões precisa fazer uma experiência de morrer para o pecado. Por isso Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Podemos dizer, Dom José, que a parábola do filho pródigo foi um entregar a Satanás nesse sentido? A pessoa quis sair de casa, a pessoa quis viver naquele... E diz a palavra que esbanjou com prostitutas, com essas coisas. Sim. Então foi um entregar a Satanás, mas um ato de misericórdia também. Quando Jesus diz a Judas Iscariotes, o que você tem a fazer, faça depressa, é uma permissão que não concorda. Não concorda porque Deus não quer. Dizer que Jesus quis que Judas o traísse, não. Isso não. Isso é blasfêmia. Mas a capacidade de decidir do homem, ela é soberana e Deus vai respeitá-la sempre. Nesse sentido, o que você tem a fazer, faça depressa, é respeito que permite. Portanto, não impede, apesar de não querer. Sim. Na parábola do filho pródigo, acho que é um pouco descabido você dizer que o silêncio do pai é um entregar a Satanás, porque a entrega a Satanás nos dois textos de 1 Coríntios 5:5 e 1 Timóteo 1, versículo 20, nós temos o exercício da autoridade do apóstolo Paulo que pune, isto é, determinamos que vocês se afastem deles, dos dois, Himeneu e Alexandre, e no caso desse que está vivendo licenciosamente. Então, é uma decisão minha, afastem-se. Na parábola do filho pródigo, nós temos o silêncio do pai, que diz alguma coisa. O que significa? Porque na parábola do filho pródigo, o pai não diz uma palavra, nem para o filho, nem quando ele parte, nem quando ele chega. Percebeu isso? Verdade, sabia? Verdade.
O pai não diz uma palavra. Quando o filho parte, o silêncio significa eu respeito e eu permito. O silêncio quando o filho volta, não tem necessidade de dizer palavra. Eu vou abraçar o meu pimpolho fedorento, que está sem anel, bota anel no dedo, que está sem sandália, traz uma sandália, que está sem roupa, bote uma roupa, cheirando a porco, a pai de chiqueiro, e mate o vitelo, comece a festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu não colocaria entregar a Satanás na parábola do filho pródigo, porque é uma parábola, não é? E aqui São Paulo está usando um outro gênero literário, de exercício da sua autoridade. Veja que isso é algo muito sério. Então, veja até Dom José Falcão falando, na parábola do filho pródigo não enxergamos isso, porque algo, de fato, há uma profecia, ele profere, né? São Paulo está dizendo, entregamos esta alma a Satanás. No caso de Timóteo também, isso ficou muito claro. É um assunto bem forte na Sagrada Escritura. O programa foi maravilhoso. Hoje nós te encontramos semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus e esperamos você. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.